Então, na parte teórica de hoje, a gente vai ver o reader e o writer, que são leitor e escritor. Então, primeiro a gente vai ver os tipos de arquivo que o Spark pode trabalhar, e depois a gente vai estudar como que a gente lê e escreve esses arquivos. Então, o primeiro formato de arquivo é o CSV, que é um formato conhecido já, acho que todos conhecem, que chama Common Separate Values. Então, é um arquivo cujos campos estão separados por um separador, que normalmente é vírgula, mas pode ser outro separador também. Tá? Também chama CSV quando é outro separador. E a primeira linha, geralmente, é o nome dos campos, separados pelo separador também. E temos um formato que a gente já viu aqui, que nós já trabalhamos com ele, que é o formato Parquet. Esse formato Parquet é um formato de armazenamento colunar. Então, ele é diferente do CSV, porque ele armazena por coluna. Você armazena todos os valores de uma mesma coluna juntos. E os valores da mesma linha vai ficar, então, separados. Vai ficar na sua coluna separada. Esse formato de armazenamento tem várias vantagens. Primeiro que a compressão em coluna é eficiente, economiza espaço de armazenamento. No CSV, a gente não tem compressão nenhuma dos dados. Os dados são todos escritos em forma de texto, sem compressão. No Parquet, nós usamos uma compressão. As consultas que buscam valores de uma coluna específica não precisam ler dados do registro inteiro. Então, se eu for fazer, por exemplo, aquela consulta lá que eu quero só do macOS, por exemplo, só dos devices macOS, eu não preciso, para saber quais são esses registros, eu não preciso ler as outras colunas que não me interessam, eu só leio a coluna que tem o device. Então é mais rápido. O Parquet também é um esquema armazenado no rodapé do arquivo, o que não acontece com o CSV. O CSV, se eu não tiver o esquema, eu tenho que inferir o esquema lendo todo o arquivo. Eu preciso ler todo o arquivo para inferir o esquema, para saber se uma coluna é string ou numérica, eu tenho que ler o arquivo todo. No caso do Parquet, não. No caso do Parquet, o esquema é armazenado no rodapé do arquivo. Então, facilmente, você não precisa inferir o esquema a partir dos dados. E é mais difícil de corromper, porque o CSV, normalmente, você pode editar manualmente. E na hora que você edita manualmente, você pode esquecer uma vírgula, por exemplo, aí você já corrompe o arquivo. No Parquet, não. No Parquet, como é um formato colunar e com compressão de dados, você nunca vai editar um Parquet manualmente. Então, é mais difícil de corromper, porque é tudo acessado por programas. Delta Lake é uma tecnologia de fonte aberta projetada para trabalhar com Spark para trazer confiabilidade para os data lakes. Delta Lake roda numa camada acima do Data Lake existente. Quase sempre a melhor prática é usar o formato Delta, especialmente quando os dados forem acessados a partir do Databricks.
Então, quais são os recursos importantes que o Delta Lake acrescenta ao Data Lake existente que traz essa confiabilidade de acesso? Um dos recursos importantes são as transações ACID. Com as transações ACID, as transações são agendadas de forma serializável, ou seja, o resultado de várias transações simultâneas é igual ao resultado das transações executadas serialmente, sem sobreposição no tempo. Isso garante um nível mais forte de isolação entre os processos. Daí o I do ACID significa isolação. Nós temos metadados escaláveis, que permite manipular tabelas na escala de petabytes com bilhões de partições com facilidade. Nós temos o recurso da viagem no tempo, que é o versionamento dos dados, que permite você acessar e reverter os dados para uma versão anterior, para fins de auditoria, reversão de algum erro, de alguma falha, ou reprodução de um evento passado. Nós temos o batch e streaming unificados. Os dados de batch e streaming são acessados de forma bastante similar, dentro de um conceito único. E temos também o histórico auditável. O Delta Lake ele registra todos os detalhes de mudanças nos dados, fornecendo uma completa trilha de auditoria. O Data Frame Reader é a interface usada para carregar um data frame a partir de sistemas de armazenamento externos. O Data Frame Reader é acessível através do atributo read do Spark Session. Esta classe inclui métodos para carregar data frames a partir de diferentes sistemas de armazenamento externos. O Data Frame Writer é a interface usada para escrever um data frame em sistemas de armazenamento externos. O Data Frame Writer é acessível através do atributo write do data frame. Esta classe inclui métodos para escrever data frames em diferentes sistemas de armazenamento externos.